Você já ouviu essa frase? Se Deus é amor, ele não condena ninguém. Parece justo, né? Parece bonito. Mas e se essa for a maior mentira já contada pela igreja moderna e você acreditou? O Deus que é amor, ele também é justiça. E é exatamente por amar que ele corrige, confronta e condena. Um Deus que nunca corrige, nunca confronta, nunca condena, é o mesmo Deus que nunca diz, isso é errado, melhore, isso é pecado, se conserte. O problema é que hoje em dia nós vemos muitas pessoas que querem apenas um Deus que abrace, que aceite, que passe a mão na cabeça, mas que não corrija. Acontece que esse Deus pregado em muitas igrejas hoje em dia por muitos que se dizem cristãos não é o Deus da Bíblia. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por aquele que nele crê. Então sim, Deus nos ama. Acontece que mais 2 versículos após, no mesmo capítulo, vai dizer que aquele que crê não está condenado, porém aquele que não crê já está condenado. Por quem? Por Deus. Acontece que o amor de Deus hoje em dia tem sido pregado como desculpa para que você continue no pecado, enquanto o verdadeiro amor de Deus é convite para arrependimento. E a recusa desse convite nos leva à condenação. O fato de Deus ser amor não quer dizer que ele deixe de ser santo e deixe de ser justo, muito menos que ele deixe de ser juiz. Em Romanos 2,5 diz: estás entesourando ira para o dia da ira. O amor de Deus nunca anula a justiça de Deus. Então, por que imaginamos que Deus, que é inteiramente justo, vai simplesmente ignorar um pecado por amor? Em Hebreus 12,6 diz: o Senhor corrige a quem ama. O amor verdadeiro não é conivente com o pecado. O amor de Deus não nos deixa como estamos. Ele nos transforma, ele nos melhora. O confronto dói, mas nos melhora, nos muda, segundo a palavra de Deus. E é exatamente aqui que é provado o amor de Deus por nós. Existe um evangelho hoje pregado que é muito perigoso. Um evangelho que basicamente diz: venha como estás. Fica como você se sentir melhor. Fica como você achar que tem que ficar. É um evangelho onde todo mundo vai para o céu. Onde o inferno, é só uma metáfora. O povo criou isso para botar medo no povo para ir para a igreja. É metáfora. Onde o arrependimento é uma opressão. É opcional. Se você não quiser se arrepender, tudo bem. Deus te entende. E no meio dessa confusão toda tem uma frase que muita gente repete como se fosse um versículo bíblico. Aquele que podia me julgar, escolheu me amar. Isso soa tão bonito, tão lindo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é confronto, nós vemos que é uma mentira disfarçada de doçura. Deus escolheu nos amar sim. E a maior prova disso é a cruz. Foi a entrega de Jesus Cristo por nós. Ponto. Em Apocalipse 19:11 diz: ele julga e peleja com justiça. A verdade na Bíblia é clara. O mesmo Jesus que se entregou por amor a nós, que morreu na cruz para nos salvar, um dia voltará como juiz, voltará para julgar. E sabe o que separa o homem de Deus? O pecado. Porque você é julgador, você julga de você, se acha melhor. Isso não é uma opinião da Bruna. Não é uma opinião de religião, não é a opinião do pastor, não é doutrina da igreja, é palavra de Deus. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem vive como quer, desprezando santidade, segundo a Bíblia já está condenado. O evangelho não é uma permissão para viver do jeito que você quer, do jeito que nós queremos. É um chamado urgente para transformação. Transformação do quê? Do exterior? Não, do interior. O amor de Deus é tão profundo, é tão inexplicável, é tão incondicional, que ele deu a vida do seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar.
Mas se alguém hoje rejeita esse sacrifício, o que resta é justiça. E aquele que recusa o sacrifício de Jesus, recusa perdão. Não, mas o amor. Imagina um juiz humano como você e eu, julgando o caso de um criminoso que uma família inteira, ele olha para o criminoso e diz: eu sou muito amoroso, eu sou só amor, eu vou deixar você ir, tá bom? Eu te amo, viu? Vai lá. Isso é justiça para você? Não, isso é corrupção. Em nosso mundo caído, na nossa justiça que é falha, se nós olhamos para um juiz que não pune, nós não olhamos ele com olhos bons. Nós não olhamos e dizemos: esse é um bom juiz. Agora entenda, Deus é amor. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado. Uma vez visto que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Que pecado? Qualquer tipo de pecado. Aqui não se trata de um discurso de qual pecado é mais pesado, de qual pecado dá para passar pano. Esse pecado não é tão assim, não. É um pecadinho. Aos olhos de Deus, que é santo, perfeito, irrepreensível, justo, pecado é pecado. Tanto um pecado aos nossos olhos quanto um pecado aos nossos olhos faz separação entre nós e Deus. O problema é que hoje em dia nós vemos muitas pessoas: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou de Jesus, mas não quer seguir um manual que o próprio Deus nos deixou. Agora você imagina uma pessoa chegando em você dizendo: eu quero ser médico, mas essa pessoa não aceita estudar anatomia, nem farmacologia, e nem faz residência. Ela diz: mas eu sinto em meu coração que eu nasci para isso, eu não preciso de manual, não preciso de regras. Como uma pessoa que se porta dessa maneira vai dizer que é médica? Para ser médico, você precisa se submeter a livros, a ensinamentos, a disciplina, a processo. Agora, por que o povo que se diz um povo de Deus é diferente? Tem gente que diz: eu amo a Deus, sou filha de Deus, mas eu não aceito certas partes da Bíblia, não concordo não. Eu sigo Jesus, mas do meu jeito. Mas isso não é seguir a Deus, é inventar um próprio Deus na sua cabeça. O verdadeiro Deus não é aquele que a Bruna diz que é o verdadeiro, que a igreja diz que é o verdadeiro. O verdadeiro Deus, ele possui princípios, ele possui leis, ele tem mandamentos. Ele não deixou uma carta branca para a humanidade fazer aquilo que quer, seguir da maneira que quiser, e ele vai aceitar porque ele é amor. Se queremos segui-lo, nós temos que obedecer a sua palavra. A cruz de Cristo é a maior prova de amor da humanidade, da história, mas também é a maior prova de juízo. Deus não ignorou o pecado. Deus puniu o pecado em seu próprio Filho. O amor foi derramado, mas o juízo de Deus também. O amor já foi oferecido. E quem rejeita essa oportunidade de perdão será condenado. Deus é rigoroso com o pecado porque ele é infinitamente santo. A santidade de Deus não tolera aquilo que é impuro, não importa aos nossos olhos o tamanho que isso seja. É impuro? Deus não tolera. Hoje em dia, muita gente não aceita mais essa verdade. E a realidade é que a verdade tem se tornado mentira em muitas igrejas e a mentira tem se tornado verdade em muitas igrejas. Falam de amor, de bênçãos, de cuidado de Deus, mas se esquecem que o Deus que ama odeia o pecado. Não é porque Deus é cruel. Nossa, mas esse amor, então Deus é injusto, vai condenar por causa disso. Mas é porque o pecado destrói o ser humano. Ele arranca a imagem de Deus de dentro da gente. Ele cega, engana, mata e nos afasta do Pai. Por isso Deus é firme, por isso Ele confronta. E muitas vezes esse tipo de mensagem assusta, porque a mentira que foi plantada em muitos corações, como um trabalho de formiguinha aos pouquinhos, começou a frutificar até mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos. Por isso, quando falamos a frase "se Deus é amor, Ele não pode condenar", é como se o próprio Deus tivesse que passar por cima disso. Estaria entrando em contradição e negando a sua natureza santa e justa. Simplesmente porque o homem quer, o homem acha que tem que ser assim. Em Romanos 6:23 deixa claro, o salário do pecado é a morte.
Não é opinião da igreja, não é opinião da Bruna, não é opinião desse canal, não é fanatismo religioso. Ah, porque esses crentes se acham melhor que a gente. Ah, esses crentes acham que Deus só ama eles. É palavra de Deus, é Bíblia. E se você se diz cristão e não crê na Bíblia, você é tudo menos cristão. Deus trata o pecado com tanta seriedade justamente porque Ele ama demais para ver a humanidade se perder no pecado. E não é rigoroso por frieza, por crueldade, porque é um Deus ruim, é um Deus mau. Ele é rigoroso exatamente por amar. Deus é amor, mas não deixa o inimigo te enganar. Não deixa o espírito de engano tomar sua mente ou seu coração. Deus não é enganado por aparência ou por religiosidade. Ele virá para julgar com justiça. E é a justiça dele, não a sua, muito menos a minha. Eu vou ficando por aqui. Se essa mensagem falou com você, deixa um comentário aqui. Compartilha com mais pessoas. E se você sente que precisa se reconciliar com Deus, fecha a porta do teu quarto. Ora ao Senhor. O arrependimento é isso. É reconhecer que tem caminhado segundo as suas próprias vontades e entregar o seu coração e o seu caminhar a Deus para que Ele faça da melhor maneira em sua vida. Deus em Cristo te abençoe. Não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.